E aí pessoal, beleza? Se você está querendo abrir a sua empresa de serviço agora em 2024 e não sabe como fazer, fica aí que eu vou te dar algumas dicas. Bom pessoal, eu me chamo Arthur Azevedo, responsável pela empresa JVix Contabilidade e vou explicar agora para vocês alguns caminhos que vocês podem tomar para abrir a empresa de serviço de vocês agora em 2024. Mas antes, eu vou pedir vocês para deixar o like e se inscrever no nosso canal. Só assim o YouTube vai levar o nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente precisa entender primeiro? Três situações, que seria o porte, o tipo jurídico e o tipo de tributação. Essas três coisas acabam confundindo algumas pessoas, beleza? Mas eu vou esclarecer aqui. Primeiro, o porte. O porte nada mais é do que o quanto a empresa fatura. De acordo com o que a empresa fatura, vai determinar algumas coisas, beleza? Como, por exemplo, o tipo jurídico e o regime de tributação, beleza? Agora falando de tipo jurídico. Tipo jurídico é a forma com que a empresa vai se desenvolver, se o sócio vai trabalhar sozinho, ou melhor, se vai ser uma pessoa que vai trabalhar sozinho, ou se ele vai ter algum sócio para trabalhar junto com ele, além de alguns outros benefícios que eu vou explicar aqui, beleza? E o regime de tributação nada mais é do que a forma de tributar a empresa, perfeito? E aí nós também teremos alguns formatos. Então, vamos começar pelo formato mais usual aqui no Brasil, que seria o MEI, beleza? O MEI, como que ele funciona? Bom, primeiramente, o MEI você pode entrar lá no site do MEI, no portal do MEI, e com a sua conta Gov e abrir o seu MEI. Sendo que o MEI ele é limitado a um faturamento de 81 mil por ano e além de ter as suas compras limitadas até 80% desse valor, perfeito? Só que isso pode variar, então vamos supor, o limite é 81 mil, mas vamos supor que nesse ano você faturou, sei lá, 60 mil. Então, o seu limite de compras nesse ano tem que ter sido de até 80%. Se você extrapolar esse valor, você acaba perdendo o direito de ficar no MEI, beleza? Então, fica muito atento a isso. Muita gente acaba perdendo o MEI por esse detalhe. Então é importante você ter um controle financeiro para saber como que andam as suas compras e o seu faturamento, beleza? Então, se você faturar mais de 81 mil ou extrapolar os 80% do limite de compras, você pode ser desenquadrado do MEI, beleza? Outra situação é, o MEI ele também pode ter até um funcionário e além disso, o tipo de tributação dele é para um valor fixo. Hoje está girando em torno de R$ 71. Então, é um valor que todo mês o contribuinte vai lá no portal do MEI e tira a guia para ele poder pagar, beleza? Então, é dessa forma bem simples. Show? E aí, o que acontece? Existem alguns segmentos que não é possível que a pessoa se enquadre como MEI, como por exemplo, o médico e o desenvolvedor de TI, desenvolvedor de software da área de TI, eles não podem entrar no MEI, entendeu? Eles têm que entrar no Simples Nacional, perfeito? E aí o que ocorre? Quando você não pode entrar no MEI, você tem que avaliar algumas situações. Primeiro, a questão do porte. A questão do porte, ou a empresa ela vai iniciar sendo ME ou EPP. O que é ME? ME é microempresas. E aí ela está limitada a um faturamento até 360 mil. E a EPP é empresa de pequeno porte, que vai de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. Beleza? Basicamente, é esse o ponto do porte. A ME e a EPP, ela se limita somente a questão do faturamento, de quanto a empresa fatura, entendeu? Ela não vai influenciar em tipo de tributação e não vai influenciar no tipo jurídico, entendeu? Uma ME e uma EPP pode ser de qualquer tipo jurídico vigente no Brasil, perfeito? Então, agora vamos para outra situação. Depois que você já sabe ali mais ou menos o porte que a sua empresa vai ter, você vai definir
qual vai ser o tipo jurídico? Se você vai atuar sozinho, você pode utilizar tanto a empresa individual, o empresário individual, quanto a SLU. O que difere esses dois, SLU e a empresa individual? Na empresa individual, você tem um problema de não ter a proteção do seu patrimônio. O que significa isso? Que caso você abra lá a sua empresa como um empresário individual e por algum motivo você fique devendo o governo ou um fornecedor e tenha que, ou venha a uma falência, o que vai acontecer? Estes credores podem atingir o seu patrimônio particular, entendeu? Para poder sanar essas dívidas, perfeito? Agora, se você abrir, por exemplo, uma SLU, você já começa a ter uma blindagem patrimonial, né? Que basicamente você vai poder ter a sua empresa com o patrimônio separado do seu patrimônio pessoal, perfeito? Só em casos específicos em que é possível atingir o patrimônio do sócio, perfeito? Mas no geral você tem essa proteção. Na limitada é basicamente a mesma ideia da SLU, porém na limitada o que ocorre? Você vai ter sócios, né? E aí o que vai acontecer? Você vai poder ter quantos sócios você precisar ter e além disso esses sócios vão ser divididos ali através de um contrato social em que vai ter cada um a sua participação por cotas, né? Cada um vai ter entrou com um valor de capital ou com um bem que seja, né? E aí aquele valor ali vai estipular uma cota, uma participação dentro do contrato social, perfeito? E aí depois disso já definimos aqui o porte, já definimos o tipo jurídico. Agora vamos para a última etapa, regime tributário. Bom, beleza. Agora o que acontece? No regime tributário, você pode tanto ser do Simples Nacional, quanto do lucro presumido, quanto do lucro real. No Simples Nacional, nós temos um pequeno detalhe. E qual seria ele? Alguns tipos de negócios não podem entrar no Simples Nacional. Alguns exemplos são empresas que são cooperativas, não podem, ou empresas que vão ser sócias de outra empresa. Como assim? Eu vou abrir um negócio em que um dos sócios desse meu negócio é uma outra empresa. Então, esse negócio que eu estou abrindo não pode ser do Simples Nacional. E, além disso, tem a questão lá do porte. Lembra que a EPP eu falei que fatura até 4.800.000? Pois é, no Simples Nacional, se a empresa faturar acima de 4.800.000, ela também não pode se enquadrar no Simples Nacional. Perfeito? Então, esses são algumas das situações que impedem a empresa de estar no Simples Nacional. Beleza? Além disso, para você poder escolher um regime tributário com mais qualidade, com mais certeza, qual é o mais indicado? Você fazer primeiramente um contato com um contador especialista e aí fazer o seguinte, fazer um planejamento tributário, perfeito? Que é um dos serviços que nós prestamos aqui. Para você ter ideia, algumas das duas áreas que nós mais atendemos aqui são os médicos e os desenvolvedores de software. E o que acontece? Esses dois regimes, quer dizer, esses dois segmentos, nós já temos aqui um certo conhecimento do que é melhor em questão de regime de tributação, que seria o seguinte, um médico, por exemplo, é interessante que ele fique no Simples Nacional até um determinado valor de faturamento. Acima desse valor de faturamento não fica interessante para ele. É melhor que ele vá para o lucro presumido. No lucro presumido, acima desse faturamento que nós já temos aqui calculado, ele vai pagar menos imposto do que se ele ficasse no Simples Nacional. E a mesma coisa acontece, por exemplo, numa empresa que é desenvolvedora de software, perfeito? Acima de determinado faturamento, não fica muito interessante ela se manter no Simples Nacional, perfeito? É mais interessante ela ir para o lucro presumido. Então, gente,
Para poder definir o regime de tributação, o mais interessante é você fazer um planejamento tributário junto com o contador e aí sim você conseguir tomar uma decisão, perfeito? Bom, basicamente são essas as informações que você tem que ter em mente no momento de abrir a sua empresa de serviços, beleza? E aí, qualquer orientação que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou deixar o meu telefone aqui embaixo, beleza? O telefone da nossa empresa e o nosso site para mais informações. E na descrição também vai ter o nosso telefone e o nosso site para o que vocês precisarem. Qualquer coisa, nós estamos aqui para oferecer o melhor serviço possível para você, beleza? Valeu, tchau, tchau!